vez me perguntaram por que psicologia positiva. Eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Desde a época da faculdade, eu tinha uma inquietação. Nós sempre estudávamos muito sobre as questões da patologia, problemas de saúde mental, que o curso de psicologia é excelente para nos ajudar a identificar esses problemas e como trabalhar com eles. Mas desde que eu me formei, eu ficava com aquela pulguinha aqui atrás da orelha. O que a gente poderia fazer também como algum diferencial? O que a gente poderia colaborar mais além de identificar e tratar aquele problema? E nessa busca, me lembro que a minha colega e sócia, Cláudia Pedroso, uma vez me comentou: Rafa, tem um curso na Universidade Federal sobre a psicologia positiva. Eu fiz uma formação em psicologia positiva e estava surgindo o curso de especialização em psicologia positiva. Eu sou o psicólogo Rafael Garcia Oliveira, especialista hoje em psicologia positiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Chegar a fazer essa especialização foi realmente um divisor incrível de água e um recurso incrível na forma de tratamento dos pacientes, de auxílio do potencial e florescimento humano. Usar os recursos da psicologia positiva é usar o que faz sentido na tua vida, os recursos da tua resiliência, aprender a perdoar, aprender a traçar metas e objetivos. Literalmente faz com que a pessoa tenha mais sentido e propósito na sua própria vida. Como não se apaixonar e viver seguindo pelo caminho da psicologia positiva? Durante a formação do curso de especialização em psicologia positiva, nós fomos convidados para participar como coautoria de um livro, Psicologia Positiva, Teoria e Prática. Deu aquele friozinho na barriga, mas nós encaramos os desafios. Mesmo sem saber que isso também é um recurso da psicologia positiva. Encarar desafio, ir atrás dos sonhos, enfrentar essas dificuldades, ter maior flexibilidade. E por aí, quantos outros pontos positivos nós podemos encontrar nos recursos internos de cada um. Inclusive da gente, porque desde o início dos estudos a gente também foi praticando e colocando na nossa vida aquilo que a psicologia positiva convidava ao estudo científico. Nós identificamos, eu e a Cláudia, nossas forças pessoais, as nossas habilidades, os nossos valores. Nós, inclusive, cruzamos essas informações para descobrir qual era a melhor forma de trabalhar em sociedade, em grupo. Hoje em dia também uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, que é trabalhar em grupo, e acredito que não dá certo trabalhar em sociedade ou trabalhar com outras pessoas. Funciona e funciona muito bem, desde que a gente aprenda a reconhecer valores e forças de uma pessoa, de outra, e que se possa deixar de uma forma bem clara. Porque daí tem cada um, como você sabe, cada indivíduo tem a sua individualidade. Cada indivíduo tem a sua forma de pensar. E é preciso que a gente respeite isso, para que exista uma verdadeira comunicação e que seja da melhor forma possível. E nós encaramos esses desafios, começamos a escrever e aí nasceu o capítulo Estabeleça Metas para uma Vida em Flow. Desde então, nós viemos aplicando isso na nossa prática, sempre trazendo mais e mais recursos. Nós não paramos nunca de estudar e principalmente de praticar a psicologia positiva na nossa vida, no nosso consultório, e para que mais e mais pessoas também descubram isso. Inclusive vocês aí, colegas psicólogos. Essa questão da psicologia positiva na nossa vida foi realmente um marco. Como o Rafa falou na primeira parte desse vídeo, nós tínhamos uma inquietação enorme na época da faculdade e nós não tínhamos resposta. Então, realmente, em 2012, na verdade, eu tive o contato com a psicologia positiva pela primeira vez na minha formação em coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching. E no mesmo ano é que eu tive contato com a formação na Universidade Federal. E realmente assim foi um divisor de águas e um amor à primeira vista, porque trouxe todas as respostas que nós tínhamos, essas dúvidas lá em 2002, 2003. E a psicologia positiva já existia, mas no Brasil ela ainda não tinha chegado por aqui.
E foi muito legal a gente poder perceber o quanto estava fazendo sentido para nós aprendermos toda a teoria e prática da psicologia positiva e que isso refletiu, está refletindo até hoje, né, positivamente na nossa vida e nos atendimentos dos nossos clientes. Só o fato da gente perceber que é possível o florescimento humano, que é possível a gente ensinar a pessoa a construir a sua melhor versão, para que ela possa lidar com mais leveza com as adversidades da vida, que com certeza elas vão surgir durante a nossa trajetória, e sabendo que é possível ser feliz, que é um processo de construção, não é algo milagroso. É simples, mas é desafiador. E desde então, eu e o Rafael, nessa trajetória como psicólogos positivos, desde essa época, surgiu essa oportunidade do livro, né, como ele falou, e consequentemente também em 2018, no ano passado, nós tivemos a oportunidade de palestrar na Universidade de Lisboa. E nós fomos convidados, entre outros coautores do livro, e nós falamos sobre o nosso capítulo, né? Estabeleça metas para uma vida em flow. Foi uma experiência incrível de poder falar da psicologia positiva para estudiosos da psicologia na Europa. Então foi muito bacana. E a nossa experiência no dia a dia, a psicologia positiva na prática, que é o nome do nosso curso, é importante a gente estar consciente disso. O próprio Christopher Peterson, que é o pesquisador das forças de caráter, diz que a psicologia positiva não é um esporte para espectadores. Então, é necessário, para que nós tenhamos resultado, colocar em prática. Mas a ideia é essa, da minha parte, da psicologia positiva, era essa inquietação mesmo, de o que fazer, como seria. Eu não sei se de todos os colegas, mas eu vejo muito quando a gente pergunta, questiona para os nossos alunos, o pessoal interessado em psicologia positiva, o que te leva a buscar isso? Eu percebo que existe quase uma característica comum do pessoal, que é querer entregar algo melhor, querer fazer um diferencial, um modelo de atendimento que agregasse algo a mais, que tivesse essa possibilidade de ter um olhar além do que, cara, na faculdade é notório, e todos aqui serão bem condizentes, creio eu, falando de que na psicologia a gente aprende muito bem a trabalhar a patologia. E não há problema nenhum, muito ao contrário. Nós devemos, porque essa é a nossa ciência, esse é o nosso trabalho. Nós devemos sim trazer à luz de um equilíbrio trabalhando as suas patologias. Na prática, quando tu sai da faculdade e começa a trabalhar, não sei quanto a vocês, surgiu uma inquietação também, surgiu aquela coisa de, parece que faltava alguma coisa para continuar ajudando. O que eu poderia fazer? Que diferencial eu poderia ter? Aonde mais eu poderia ajudar o meu paciente, meu cliente, a alcançar alguma coisa? E esse complemento veio com essa vontade de entregar algo mais e veio aparecer, então, a psicologia positiva. Pessoal, o que é isso? O que é psicologia positiva? Muitos já falaram, mas existe psicologia negativa? Qual é o foco de estudo dessa ciência? Aí, não sei se a Cláudia quer falar um pouquinho. Eu sempre gosto de falar muito sobre essa questão do conceito da psicologia positiva, porque ela veio para complementar o nosso trabalho como psicólogos, independente da linha teórica. Isso é um ponto muito importante, muitas pessoas nos questionam. Mas a psicologia positiva, ela é uma abordagem? Não, ela não é uma abordagem. Ela é um complemento para as abordagens. Porque a psicologia positiva, ela é um movimento científico que surgiu no final dos anos 90 por Martin Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi. Eu sempre gosto de contar a pequena história que quem começou falando na psicologia positiva, né, Rafa, foi o Abraham Maslow. Em 1954, ele foi num livro que ele escreveu sobre motivação e personalidade, e no penúltimo capítulo ele menciona psicologia positiva.
O fato é que o Maslow ele não levou o assunto adiante no sentido de explorar pesquisas. Ele ficou só, como é que eu posso dizer, nos conceitos, mas ele não aprofundou para a comprovação científica, que foi o que o Martin Seligman, no final dos anos 90, começou a fazer, junto com Mihaly Csikszentmihalyi. E é interessante assim que o Martin Seligman, ele é um doutor, PhD em psicologia, e a experiência dele é cognitiva comportamental, e ele, durante 40 anos, ele trabalhou com pacientes depressivos. E, através do seu trabalho, é que ele começou a se dar conta que as pessoas, elas queriam se tornar mais felizes, e da forma como ele estava atendendo, o resultado não estava sendo eficaz, como as técnicas, né, naquela época. E ele aprofundou os estudos dele. E foi aí que ele criou a primeira teoria, a teoria do desamparo aprendido. É interessante, ele conseguiu comprovar cientificamente que o desamparo, a desesperança é aprendido. E a linha é muito tênue do desamparo com a depressão. Os sintomas são muito semelhantes. O que deixa um pouco de diferença é que a depressão, dependendo do nível, a pessoa pode ter ideação suicida, enquanto que o desamparo não. Mas os sintomas são muito parecidos. E aí, um tempo depois, ele levou acho que uns 20 anos trabalhando em cima disso, e ele cria uma nova teoria, que é a teoria do otimismo aprendido. Então, ele chegou à conclusão de que se o desamparo é aprendido, o otimismo também pode ser aprendido. E ele, aplicando as técnicas de intervenção no consultório, ele conseguiu perceber a melhora, né, de pacientes. Foi quando ele realmente foi aprofundar as suas pesquisas. E o mais interessante disso é que nós, eu e o Rafael, a nossa preocupação na época era, nós não tínhamos respostas, estávamos no início da formação, e pensávamos assim, mas será que é só o foco na dor? Será que a psicologia é só o foco na desordem? E o Seligman nos responde isso. Ele responde dizendo que o ser humano não se desenvolve somente com foco no dano e na desordem. Isso aí, para mim, foi um achado, porque a psicologia positiva não nega o problema, tá, gente? A gente trabalha no consultório, a pessoa vem com a queixa, a gente acolhe, a gente faz todo o processo normal, né, dentro da nossa linha, que nós somos da linha da psicanálise. E vamos inserindo as técnicas de intervenção da psicologia positiva. Deixa eu só fazer uma pausa. Claro. Vou aproveitar que a Cláudia está falando para te seguir explicando e já dizendo a Tamara, eu assisti um vídeo nosso que ela pergunta, vocês falam que a psicologia positiva ela pode ser usada em outras abordagens, só que ela não consegue ainda enxergar como. Essa é a resposta que a Cláudia está dando. Que tu pode usar na psicanálise, te ajuda, mas tu pode, para quem tem abordagem TCC, qualquer a sua abordagem de trabalho, esse movimento, que é um termo guarda-chuva, por isso que é para abordar, é o que a Cláudia está explicando. Segue aí. Exatamente. Então, o que acontece? Eles desenvolveram, voltando um pouquinho, como a psicologia positiva, os pilares da psicologia positiva, a base de estudo da psicologia positiva, são as emoções positivas, as qualidades humanas e as forças de caráter, certo? O Martin Seligman e outros estudiosos, né, porque aí ele conseguiu agregar várias pessoas que estavam na mesma linha de pensamento para aprofundar essas questões. E o mais interessante, isso foi no final dos anos 90, tá, gente? Mas a psicologia positiva, ela está resgatando duas das 3 missões da psicologia que nós aprendemos, tá? A primeira missão da psicologia tradicional é curar e tratar doenças mentais. A segunda missão, identificar habilidades, talentos, potenciais do ser humano. E a terceira missão é tornar a vida das pessoas mais satisfatória. Essas 2 missões, que eu comentei agora por último, elas foram esquecidas em virtude da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Em 1946 surgiu, após a Segunda Guerra Mundial,
os sobreviventes de guerra, surgiu a administração dos veteranos, onde o foco foi o atendimento dessas pessoas que sobreviveram, certo? Os diversos sofrimentos, diversas desordens psíquicas. Em 47, surgiu o Instituto Nacional de Saúde Mental, onde psicólogos e psiquiatras unidos aprofundaram as pesquisas dessas patologias. Então, nesse sentido, nessa década de 40, década de 50, a psicologia avançou muito, graças a Deus, porque a psicologia, ela, praticamente algumas doenças mentais, né, nós temos cura, remissão. Então, nesse sentido, foi muito positivo. Só que o foco da psicologia ficou somente com esse modelo médico, um foco na dor e na patologia, esquecendo essas duas missões. E no final dos anos 90, chega a psicologia positiva para resgatar essas duas missões. Então, a psicologia positiva, nós também podemos trabalhar de forma como prevenção, certo? E, claro, e óbvio, se a pessoa chegar já doente, né, no consultório, nós também vamos usar a psicologia positiva. E existem várias ferramentas de intervenção. Uma delas, talvez você já tenha escutado, ouvido falar, mas não com o viés da psicologia positiva. Provavelmente já devem ter ouvido falar na teoria, na técnica da gratidão. A gratidão, gente, no viés da psicologia positiva, da neurociência, a ciência prova que a gratidão muda as conexões cerebrais. Talvez muita gente esteja usando a técnica da gratidão, mas assim, como autoajuda, não aprofundando, né, essa teoria. E é uma teoria da psicologia positiva junto com a neurociência. Então, funciona muito bem. O Rafa é um cara que usa direto a técnica da gratidão no consultório e tem tido bons resultados com relação a isso. Então, o que eu quis colocar para vocês, o porquê que despertou a nossa curiosidade, a nossa paixão pela psicologia positiva. E essa paixão a gente procura passar para os profissionais em virtude do nosso trabalho no dia a dia, na nossa vida, é claro, né? Então, nós trabalhamos muito com as forças de caráter, que vai ser o assunto da aula de amanhã, mas hoje eu já vou conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, e o quanto isso é importante, e o resultado que a gente tem conseguido no consultório, utilizando a psicoterapia positiva, que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas psicoterapia positiva é tudo de bom no sentido, é só coisa positiva? Assim, não. A psicoterapia positiva, a proposta dessa psicoterapia é trabalhar essa queixa da pessoa, só que nós vamos utilizar as intervenções e nem sempre a sessão a pessoa vai sair linda, lépida e faceira, feliz. Não, porque a gente vai mexer realmente com o problema. Repetindo, a PP não nega problema. Fala, Rafa. Aqui o pessoal tem falado, eu vou só passar rapidamente, também para passar, que a Cássia tinha perguntado se é reconhecido pelo CRP, pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil, para a atuação da PP. Sim, está legalizado, tudo certo para uso. Ela pergunta, a Maria também pergunta se vamos mandar por e-mail os links. A princípio são pelas listas aqui dos WhatsApp. Nós vamos mandar o link para acessar o webinar das próximas aulas, da mesma forma como a gente já fez o de agora. Nós não fizemos um cadastro de e-mail. Quando a Catamara também perguntou a questão da abordagem para outras linhas, as técnicas apropriadas, as técnicas que a PP usa, como a Cláudia falou, tem a gratidão, tem a do perdão, tem inúmeras formas de trabalhar outras coisas, que eu digo outros termos, outras linhas ali, otimismo, resiliência, esperança, qualidade de vida, bem-estar subjetivo, felicidade. Dependendo do que tu escolhe para trabalhar, de acordo com o que vem do seu paciente, você vai trabalhar o que você já vem trabalhando com a abordagem que você vem, né? Por exemplo, nós somos a psicanálise, eu trabalho com o meu paciente da forma como eu vejo e como eu aprendi. Agora, quem foi da TCC, quem trabalha com outras abordagens, vão fazer o tratamento desta maneira. O paciente vai se sentir melhor e tu vai poder, dependendo disso na prática também, e a gente tem conversado nas aulas, em reuniões que a gente tem feito,
a técnica ali é tu aprender a forma, o momento certo de tu poder aplicar alguma técnica. Tu vai perceber se a pessoa, num problema que ela já está te trazendo, obviamente tu vai trazendo a tua forma de trabalho, a abordagem que tu tem, só que se tu perceber ela pelo andar do processo, a pessoa com uma dificuldade, uma culpa, e precisa trabalhar um perdão, por que não entrar então aí já no estudo que você teve, aquilo que você já viu falar do perdão, e poder construir com ele, propor que possa, assim, então, fazer esse processo. Tem pacientes, tem situações que acontecem que a pessoa não está preparada para aquele momento, situação, mais adiante, aí que eu digo, é o time, a gente vai pegando a prática e vai percebendo o momento certo de poder entrar ou não com alguma técnica, de poder propor, porque a transformação é notável, até agora aqui também eu vi que a Kátia, também falou que ela percebeu um fluir mais rápido, né, em um atendimento do processo. Isso eu também tenho percebido, tenho conversado com outros colegas, outros profissionais que têm usado e aplicado a psicologia positiva no consultório e para os seus atendimentos, uma sensação de leveza maior do seu paciente. Parece que eles conseguem achar alguma saída de uma maneira um pouco mais rápida. É uma percepção, não é uma análise científica feita disso, é uma percepção que a gente está tendo, tem conversado e nós temos questionado sobre isso, tem se levado em discussão sobre isso. A Maria também questiona sobre a visão da PP na terapia de casais. Fantástico poder trabalhar isso, porque como eu estava falando ali do vídeo, que eu falo de mapear as forças, valores, meu e da Cláudia, para poder trabalhar também a nossa comunicação frente a uma relação social de trabalho, de empresa, isso serve para um casamento, serve para uma relação. De poder a pessoa perceber o que é valor para uma, o que é valor para ti, o que é realmente importante, se tu está disposto a abrir mão, e aí entra muitas questões, bem que eu vou dizer, da linha filosófica da pessoa aprender a enxergar a sua vida de uma outra maneira. E propor, eu vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão disso, isso para mim é importante. Aí poder também, claro, se tem coisas mais específicas pessoais, um trabalho individual da pessoa poder se trabalhar, ou vamos trazer diretamente para a própria relação. Então, a PP para casais, nossa, tu poder trabalhar tudo isso, essas questões de valores, de forças, dessas relações, da esperança do casal, ter planos e objetivos em comum, de também respeitar o individual dentro do casal. Olha, então por ali, ó, já dá para perceber que tem, e é válido demais a gente ter essa visão. Mostrar para o casal, porque muitas vezes, eu vou te dizer para vocês um exemplo, que veio uma pessoa uma vez procurar, e sempre reclamava da esposa, porque acontece isso, porque não dá, isso aqui não dá certo. E eu digo, mas quem sabe é importante para essa pessoa, mas era sempre aquela questão da pessoa sempre trazer, que isso incomodava. E um dia trouxe a esposa, e a esposa pôde falar, mas aí ela falou exatamente aquilo que incomodava, chegou até a chorar, e aí ele entendeu. E eu me lembro que ele falou, mas isso é importante mesmo para ti? Assim, muito, isso é muito importante. Aí depois, na outra sessão individual que eu fiz com um rapaz, ele, cara, eu não tinha percebido quando tu falava de valor, que era importante para a pessoa, o quanto que esse valor era pesado. E assim, é esse ponto crucial. A pessoa valoriza tanto uma situação que eu não vou dizer qual é, que se tu não der atenção a isso, para quem está num relacionamento, por isso começam as dificuldades de conversa, de romance, e aí vem vários outros sintomas dentro do casal, que vai desenrolando coisas até individuais. Isso é um ponto. Aqui, ó, eu não sei se chegou a ler essa da Maria Goretti, essa pergunta. Transtorno de personalidade, sim, Maria Goretti. É muito aplicável. Nós temos até a gente usa muito também a terapia de esquema. Isso. Logo abaixo aqui teve alguém que perguntou a respeito da terapia de esquema. A Vanessa perguntou, ó, vocês acreditam que a terapia de esquema associada à psicologia positiva trazem resultados favoráveis a curto prazo de tempo? Sim, com certeza. Tá aí a Adriana Santiago também, que a gente trouxe em grande parceria em Porto Alegre. Nós fizemos, tanto eu e a Cláudia, quanto outros profissionais aqui em Porto Alegre, a formação, né, para poder aplicar e trabalhar com a psicologia, terapia do esquema, que nos facilita nesse entendimento do problema, literalmente do esquema que a pessoa está trazendo. Ele pode mostrar para ela, bom, olha aqui, ó, isso aqui é o teu esquema que veio do lado passado, que aconteceu, e isso também para patologias graves. Tenho atendido alguns casos bem sérios, baseado em cima da terapia do esquema e propondo intervenções para desmontar isso fundamentada na psicologia positiva. Então, tu apresenta um problema e tu diz aqui, ó, vamos trabalhar através da psicologia positiva para tentar trabalhar isso aqui, ó.
Esse é o maior problema que nós podemos ir desmontando através, assim, com a pessoa, é o trabalho de psicoeducação, dizendo assim. Começa a apresentar para ela, mostrar, e vai poder desmanchando através daquilo que está propondo com o exercício. O desafio maior é que a pessoa realmente, como eu estava falando do rapaz ali, que não via o que eu falava do valor do outro, é a pessoa compreender esses termos da PP que são realmente importantes. E quando ele projeta isso aí, a coisa começa a mudar. Exatamente. Agora, uma coisa muito importante também, tem uma frase que eu gosto muito do Christopher Peterson, que é um dos pesquisadores das forças de caráter, e ele sempre dizia, ele faleceu há pouco tempo, e ele dizia que a psicologia positiva, ela não é um esporte para espectadores. Então, por exemplo, quem participa do nosso curso, os nossos alunos, eu estou sempre dizendo, pessoal, para vocês obterem resultado, a psicologia positiva ela é simples, mas ela é desafiadora. Então, para vocês obterem resultado, nós temos que colocar em prática. Então, a gente sempre começa pelo uso das forças pessoais. Isso é uma é a base da psicologia positiva, ela trabalhando com as forças de caráter, né? E também são conhecidas como forças pessoais. E, então, assim, no consultório, agora eu vou falar um pouquinho como é que eu uso, né, eu tive uma experiência muito interessante, que a psicoterapia positiva, ela é uma psicoterapia semi-estruturada, tá? Tayyab Rashid e Martin Seligman estudaram juntos e criaram a psicoterapia positiva e fizeram um roteiro de 15 sessões. Só que, claro, essas 15 sessões, elas não se dão exatamente nessa ordem. Tipo assim, hoje é segunda-feira, a primeira sessão. Na outra segunda, a segunda sessão. Não necessariamente, porque a primeira sessão tem uma série de atividades. A gente não sabe como é que o cliente, o paciente vai interagir, né, assimilar essa sessão. Então, o roteiro é de 15, mas não quer dizer que sejam 15 sessões. Bom, e a primeira sessão é muito importante, eu ao menos gosto, que é a introdução positiva. Então, quando o paciente chega para mim no consultório, ele já vai preencher uma anamnese, essa anamnese bem profunda, em questões, né? A anamnese que a gente costuma aplicar nos atendimentos. E eu peço para essa pessoa me contar, fazer uma apresentação positiva, me contar uma história em que ela tenha tido sucesso, tenha sido desafiador, tenha sido difícil para ela, mas o resultado foi positivo. E ela vai me contar essa história. Eu acho muito interessante porque quando a pessoa, vocês vão aplicar, vocês que vão no futuro ser também psicólogos positivos, a gente acaba vendo a fisiologia da pessoa mudar. Por quê? Porque ela se remete àquele passado, àquela vivência, certo? E ela traz para o presente essa emoção. E quando ela começa a falar, eu consigo perceber algumas forças de caráter, alguns traços de caráter que essa pessoa tem. E depois, claro, mais adiante a gente vai fazer a avaliação das forças de caráter e às vezes até a gente consegue confirmar, né, no relato que ela teve da apresentação positiva. E é interessante porque ela sai bem, essa primeira sessão para ela, às vezes ela pode ter chegado triste, desgastada, mas só o fato dela vivenciar, isso já foi um aprendizado, que é uma das ferramentas que se usa na psicologia positiva também, que é a prática do savoring. Isso aí a gente vai aprofundar no curso, que é a capacidade que o ser humano tem, somente o ser humano, de desfrutar, né, das emoções positivas do passado, trazer para o presente e reviver. E isso facilita muito o desenvolvimento, no tratamento e desenvolvimento, né, psicoterápico. Eu vi que a Kátia colocou aqui, ó, não é blá 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 ao usar a minha força de caráter, que é a criatividade, como tem me ajudado em usar essa criatividade na vida profissional e pessoal. Tanto que, na divulgação que nós temos feito nas mídias, aí falando para o pessoal sobre o curso, sobre essas aulas da semana da psicologia positiva, eu botei aquela frasezinha ali, né, que a transformação de quem te procura começa por você mesmo. Isso é que a gente possa perceber que vocês aplicando para a vida de vocês, o que está sendo feito e o que o curso proporciona que vocês possam estudar, mostra
mostra essa possibilidade de transformação. E aí você vai começar a aplicar isso, e é o que a gente fala da importância de aplicar na sua vida, e aí sim você vai perceber, poxa, tem esse diferencial que a gente tanto traz para vocês, que tem algo para colaborar, e que tem potencializado, e que vai ajuda no florescimento. É uma construção, mas que ela vai vai te oportunizando você e seu paciente a fazer de uma forma muito mais rápida. Eu agora aqui disponibilizei para vocês, que a gente está falando de forças de caráter, né? Eu disponibilizei para vocês um botão que vocês estão vendo aí, que vocês podem baixar o e-book das forças de caráter. E nesse e-book que vocês vão baixar, gente, além de ter toda uma introdução da psicologia positiva, o que são as forças, quais são as forças, o significado de cada uma, atividades, também tem um link para vocês fazerem esse teste. Então, seria interessante se vocês pudessem fazer no site que consta, né, no e-book, é o viame.org. Eu posso escrever aqui no chat para deixar também, para facilitar a vida do pessoal. E assim, ó, ele é um site americano, você tem que entrar, fazer o seu cadastro, trocar o idioma, colocar para português do Brasil, certo? E quando você for começar a responder o questionário, são 120 perguntas, leva em torno de 15 a 20 minutos, e a dica que eu dou, leiam e respondam imediatamente, não racionalizem. Por quê? Porque no momento que a gente lê e responde, é a nossa essência que está falando mais alto. E a partir do momento que a gente começa a analisar, que não é para responder como você gostaria, e sim como realmente é a situação. E aí vocês vão ter um resultado de 24 forças, que a gente vai conversar amanhã a respeito disso, e vocês já vão ter uma noção do porquê e da importância da gente usar as forças. Mas o mestre tem mais uma pergunta aqui. Bruno, eu fiz ontem meu teste, adorei. O Bruno fez ontem e adorou. Pois é, Bruno, viu quantas as tuas forças, né? Como muita coisa fechou, né? As forças de caráter são como se fossem antídotos contra o adoecimento psíquico. E isso a gente vai falar um pouquinho mais amanhã. Hoje, esse nosso encontro, mais foi para falar da nossa história, da nossa paixão e por que a psicologia positiva para nós, eu ao menos, o Rafa também, que nós somos sócios, trabalhamos juntos no NAP, a gente não consegue mais ver a possibilidade de trabalhar com a psicologia sem usar, né, as ferramentas de intervenção da psicologia positiva. Porque o resultado é sensacional. Para quem quer ver a evolução, o florescimento do cliente, do paciente, olha, resposta, psicologia positiva. Para quem quer ter mais sentido, no sentido assim de... sentido de... poder fazer com que a pessoa, ela se potencializando, ela vai conseguir lidar melhor com as adversidades da vida. Essa é a pegada da psicologia positiva. Por exemplo, psicologia positiva aplicada nas organizações, certo? O que se faz também? Se usa, né, nas organizações, treinamentos, forças de caráter. A gente vai descobrir as forças de cada colaborador e a gente vai conseguir trabalhar melhor o que ele tem de bom para que ele possa aprender, porque geralmente se faz treinamento daquilo que a pessoa é fraca. E aí não resolve muito. Entende? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar aquilo que ela tem de bom, fortalecer para ela se sentir motivada para aprender novas habilidades. Esse é o boom da história, né? E isso a gente faz no consultório. Porque às vezes chegam pessoas, né, Rafa, com questão de baixa autoestima, não tem autoconfiança. O que a primeira coisa a gente faz? Trabalhar as forças. A partir daí, tu começa a perceber que a pessoa, ela começa a colocar em prática e ela vai tendo resultados positivos no dia a dia, né? Isso é uma combinação que a gente faz entre o cliente e o terapeuta. Fala mais alguma coisa? Não, acho que o pessoal aqui, quem não fez o teste, recomendo que faça, porque amanhã nós vamos trazer sobre as forças. Ali eu vi que o Paulo já baixou,
Ah, já baixei o meu, obrigado, façam uso dele, faz o teste, ali já começa a ter exercícios, quiçá, não sei se vocês lembram essa palavra, quiçá já possam pegar alguma das suas forças e amanhã mesmo tenta colocar em prática. Olha ali no e-book mais escrito, claro, vocês vão receber pelo via, o teste vai ter ali descrito sobre o que tem a sua força, no e-book está mais detalhado cada força sua. Pega uma das suas forças, eu recomendo que talvez entre as 5 primeiras, 6 primeiras forças, e tenta colocar em prática amanhã, e quando você estiver aqui com a gente para a aula de amanhã, eu gostaria de ouvir a opinião, gostaria de ouvir o que vocês possam dizer, como é que foi usar aquela força na prática amanhã de noite, fazer o relato de vocês, o depoimento. A forma, eu acabei respondendo a pergunta da Adriana. Adriana, você perguntou de que forma você pode aplicar a psicologia positiva nas organizações, né? Quem trabalha em RH provavelmente vai fazer treinamentos e vai usar as ferramentas de validação, de avaliação da psicologia e também essa questão das forças de caráter. É que existem várias formas da gente aplicar. A gente vai fazer uma leitura, né, tipo assim, uma leitura do grupo e vamos, é como se fossem dinâmicas, né? Nós vamos aplicando essas ferramentas e vamos mapeando como está cada colaborador e podendo colocar em prática, né, as forças de caráter. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta, pessoal. A Andréa, faz um comentário. Então, e eu estou, assim, encantada de ver, gente, o número de psicólogos que têm procurado nosso trabalho, nos seguindo no Instagram, assinando o nosso canal e acessando o nosso site, e vendo, assim, que eu me identifico muito com isso. Teve uma menina também da psicanálise que perguntou assim, Cláudia, eu estou sentindo que está faltando algo a mais para eu oferecer para o meu cliente no consultório, para que essa pessoa consiga se desenvolver, se potencializar mais. Você acredita que a psicologia positiva pode me ajudar? Porque eu sou da psicanálise. Aí eu sempre comento, né? Eu também sou da psicanálise, dá tranquilamente, não tem problema nenhum. Enfim, é bom demais poder ver o florescimento humano. Claro, cada um no seu tempo, né, Rafa? Mas assim, não demora muito, não. Se a pessoa ela realmente deseja uma mudança na forma de pensar, não ficar mais com o foco na dor. Lembrando, nós não vamos negar a existência desse problema. Nós não vamos focar nele. Nós vamos fazer o levantamento, identificar e dizer assim, o que eu faço daqui para frente? Essa é a saída. Gente, eu acho que por hoje... Vamos ver se tem mais aqui. Demos o start aí, o pontapé da semana. Legal. Disso. Olha, Catiana, o ideal é refazer o teste num prazo de 1 ano, tá? É o ideal. Porque pode mudar alguma coisa. Eu já refiz o meu. Ele pode mudar a ordem. Acrescentou uma força diferente, a outra mudou de lugar, né? Mas a essência não muda, né, Rafa? Geralmente, das 5 forças, até 3 podem mudar, mas tem sempre umas 2 ali que vai permanecendo aí mais ativo. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Kátia. Ela só fazendo um comentário. Gente, então eu acredito que é por aí que a gente vai começar. Eu sei que a gente se emociona, a gente entra em flow, né? Porque a nossa paixão poder trabalhar com as forças de caráter, poder trabalhar com as qualidades humanas, poder trabalhar com o florescimento humano. É isso aí. Acho que vai ficar salvo o vídeo. Como é que ele funciona agora? Uma pergunta técnica aí. A gente vai terminar hoje, o vídeo fica online, a pessoa consegue assistir. Sim, fica online. Depois eu só vou ver direitinho como é que vai ficar o link, mas acho que é o mesmo link que a pessoa acessa. Quem não está presente pode assistir a reprise. E amanhã tem mais, né? E eu vou pegar todos esses e-mails que o pessoal se cadastrou. Nós temos aqui 261 pessoas que se cadastraram. Uau! Bastante gente interessada na PP. E acredito, talvez nem todos sejam psicólogos. Isso é uma outra coisa importante, né? Que
psicologia positiva ela não é exclusiva da psicologia, outros profissionais podem também utilizar, como professores, pedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, coaches, podem utilizar também, porque essas ferramentas são ferramentas de avaliação, não é avaliação psicológica. Então, é possível também que outros profissionais possam fazer uso. Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso aí, né, gente? Então, gente, gratidão pela noite de hoje e façam o teste via. Façam uma prática e amanhã conversaremos sobre as suas principais forças de caráter. Amanhã, às 21h30, estaremos aqui falando, então, sobre o uso das forças de caráter para não adoecer. Gente, é show de bola. Eu, inclusive, pessoalmente, tive uma experiência muito interessante há 5 anos atrás com relação a isso. Eu não usava as minhas forças e a coisa estava feia. E aí eu passei a usar minhas forças pessoais e a coisa melhorou. Claro, junto com a terapia, né? Certo, gente? Então, foi um prazer ter estado com vocês e até amanhã, neste mesmo horário, às 21h30. Tá bom? Tchau, tchau. Gratidão. Tchau. Mas a ideia é essa, da minha parte, da psicologia positiva, era essa inquietação mesmo, de o que fazer, como seria. Eu não sei se de todos os colegas, mas eu vejo muito quando a gente pergunta, questiona para os nossos alunos, o pessoal interessado em psicologia positiva, o que te leva a buscar isso? Eu percebo que existe quase uma característica comum do pessoal, que é querer entregar algo melhor, querer fazer um diferencial, um modelo de atendimento que agregasse algo a mais, que tivesse essa possibilidade de ter um olhar além do que. Cara, na faculdade é notório, e todos aqui serão bem condizentes, creio eu, falando de que na psicologia a gente aprende muito bem a trabalhar a patologia, e não há problema nenhum, muito ao contrário. Nós devemos, porque essa é a nossa ciência, esse é o nosso trabalho. Nós devemos, sim, trazer à luz de um equilíbrio trabalhando as suas patologias. Na prática, quando tu sai da faculdade e começa a trabalhar, não sei quanto a vocês, surgiu uma inquietação também, surgiu aquela coisa de, parece que faltava alguma coisa para continuar ajudando. O que eu poderia fazer? Que diferencial eu poderia ter? Aonde mais eu poderia ajudar o meu paciente, meu cliente, a alcançar alguma coisa? E esse complemento veio com essa vontade de entregar algo mais e veio aparecer, então, a psicologia positiva. Pessoal, o que é isso? O que é psicologia positiva? Muitos já falaram, mas existe psicologia negativa? Qual é o foco de estudo dessa ciência? Aí, não sei se a Cláudia quer falar um pouquinho. Eu sempre gosto de falar muito sobre essa questão do conceito da psicologia positiva, porque ela veio para complementar o nosso trabalho como psicólogos, independente da linha teórica. Isso é um ponto muito importante, muitas pessoas nos questionam. Mas a psicologia positiva, ela é uma abordagem? Não, ela não é uma abordagem. Ela é um complemento para as abordagens. Porque a psicologia positiva, ela é um movimento científico que surgiu no final dos anos 90 por Martin Seligman e Csikszentmihalyi. Eu sempre gosto de contar a pequena história que quem começou falando na psicologia positiva na Rafa foi o Abraham Maslow. Em 1954, ele foi num livro que ele escreveu sobre motivação e personalidade, e no penúltimo capítulo ele menciona psicologia positiva. O fato é que o Maslow ele não levou o assunto adiante no sentido de explorar pesquisas. Ele ficou só, como é que eu posso dizer, nos conceitos, mas ele não aprofundou para comprovação científica, que foi o que o Martin Seligman, no final dos anos 90, começou a fazer, junto com Csikszentmihalyi.
E é interessante assim que o Martin Seligman, ele é um doutor, PhD em psicologia, e a experiência dele é cognitiva comportamental, e ele, durante 40 anos, ele trabalhou com pacientes depressivos. E, através do seu trabalho, é que ele começou a se dar conta que as pessoas, elas queriam se tornar mais felizes. E da forma como ele estava atendendo, o resultado não estava sendo eficaz, como as técnicas, né, naquela época. E ele aprofundou os estudos dele. E foi aí que ele criou a primeira teoria, a teoria do desamparo aprendido. É interessante, ele conseguiu comprovar cientificamente que o desamparo, a desesperança é aprendido. E a linha é muito tênue do desamparo com a depressão. Os sintomas são muito semelhantes. O que deixa um pouco de diferença é que a depressão, dependendo do nível, a pessoa pode ter ideação suicida, enquanto que o desamparo não. Mas os sintomas são muito parecidos. E aí, um tempo depois, ele levou acho que uns 20 anos trabalhando em cima disso, e ele cria uma nova teoria, que é a teoria do otimismo aprendido. Então, ele chegou à conclusão de que se o desamparo é aprendido, o otimismo também pode ser aprendido. E ele, aplicando as técnicas de intervenção no consultório, ele conseguiu perceber a melhora, né, de pacientes. Foi quando ele realmente foi aprofundar as suas pesquisas. E o mais interessante disso é que nós, eu e o Rafael, a nossa preocupação na época era, nós não tínhamos respostas, estávamos no início da formação, e pensávamos assim, mas será que é só o foco na dor? Será que a psicologia é só o foco na desordem? E o Seligman nos responde isso. Ele responde dizendo que o ser humano não se desenvolve somente com foco no dano e na desordem. Isso aí, para mim, foi um achado, porque a psicologia positiva não nega o problema, tá, gente? A gente trabalha no consultório, a pessoa vem com a queixa, a gente acolhe, a gente faz todo o processo normal, né, dentro da nossa linha, que nós somos da linha da psicanálise. E vamos inserindo as técnicas de intervenção da psicologia positiva. Deixa eu só fazer uma pausa. Claro. Vou aproveitar que a Cláudia está falando para te seguir explicando e já dizendo a Tamara, eu assisti um vídeo nosso que ela pergunta, vocês falam que a psicologia positiva ela pode ser usada em outras abordagens, só que ela não consegue ainda enxergar como. Essa é a resposta que a Cláudia está dando. Que tu pode usar na psicanálise, te ajuda, mas tu pode, para quem tem abordagem TCC, qualquer é a sua abordagem de trabalho, esse movimento, que é um termo guarda-chuva, por isso que é para abordar, é o que a Cláudia está explicando. Segue aí. Exatamente. Então, o que acontece? Eles desenvolveram, voltando um pouquinho, como a psicologia positiva, os pilares da psicologia positiva, a base de estudo da psicologia positiva, são as emoções positivas, as qualidades humanas e as forças de caráter, certo? O Martin Seligman e outros estudiosos, né, porque aí ele conseguiu agregar várias pessoas que estavam na mesma linha de pensamento para aprofundar essas questões. E o mais interessante, isso foi no final dos anos 90, tá, gente? Mas a psicologia positiva, ela está resgatando duas das 3 missões da psicologia que nós aprendemos, tá? A primeira missão da psicologia tradicional é curar e tratar doenças mentais. A segunda missão, identificar habilidades, talentos, potenciais do ser humano. E a terceira missão é tornar a vida das pessoas mais satisfatória. Essas 2 missões, que eu comentei agora por último, elas foram esquecidas em virtude da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Em 1946 surgiu, após a Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes de guerra, surgiu a administração dos veteranos, onde o foco foi o atendimento dessas pessoas que sobreviveram, certo? Os diversos sofrimentos, diversas desordens psíquicas. Em 1947, surgiu o Instituto Nacional de Saúde Mental
onde psicólogos e psiquiatras unidos aprofundaram as pesquisas dessas patologias. Então, nesse sentido, nessa década de 40, década de 50, a psicologia avançou muito, graças a Deus, porque a psicologia, ela, praticamente, algumas doenças mentais, né, nós temos cura, remissão. Então, nesse sentido, foi muito positivo. Só que o foco da psicologia ficou somente com esse modelo médico, um foco na dor e na patologia, esquecendo essas duas missões. E no final dos anos 90, chega a psicologia positiva para resgatar essas duas missões. Então, a psicologia positiva, nós também podemos trabalhar de forma como prevenção, certo? E, claro, e óbvio, se a pessoa chegar já doente, né, no consultório, nós também vamos usar a psicologia positiva. E existem várias ferramentas de intervenção. Uma delas, talvez você já tenha escutado, ouvido falar, mas não com o viés da psicologia positiva. Provavelmente já devem ter ouvido falar na teoria, na técnica da gratidão. A gratidão, gente, no viés da psicologia positiva, da neurociência, a ciência prova que a gratidão muda as conexões cerebrais. Talvez muita gente esteja usando a técnica da gratidão, mas assim, com autoajuda, não aprofundando, né, essa teoria. E é uma teoria da psicologia positiva junto com a neurociência. Então, funciona muito bem. O Rafa é um cara que usa direto a técnica da gratidão no consultório e tem tido bons resultados com relação a isso. Então, o que eu quis colocar para vocês, o porquê que despertou a nossa curiosidade, a nossa paixão pela psicologia positiva. E essa paixão a gente procura passar para os profissionais em virtude do nosso trabalho no dia a dia, na nossa vida, é claro, né? Então, nós trabalhamos muito com as forças de caráter, que vai ser o assunto da aula de amanhã, mas hoje eu já vou conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, e o quanto isso é importante, e o resultado que a gente tem conseguido no consultório, utilizando a psicoterapia positiva, que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas psicoterapia positiva é tudo de bom no sentido, é só coisa positiva? Assim, não. A psicoterapia positiva, a proposta dessa psicoterapia é trabalhar essa queixa da pessoa, só que nós vamos utilizar as intervenções e nem sempre a sessão a pessoa vai sair linda, lépida e faceira, feliz. Não, porque a gente vai mexer realmente com o problema. Repetindo, a PP não nega problema. Fala, Rafa. Aqui o pessoal tem falado, eu vou só passar rapidamente, também para passar, que a Cássia tinha perguntado se é reconhecido pelo CRP, pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil, para a atuação da PP. Sim, está legalizado, tudo certo para uso. Ela pergunta, a Maria também pergunta se vamos mandar por e-mail os links. A princípio são pelas listas aqui dos WhatsApp. Nós vamos mandar o link para acessar o webinar das próximas aulas, da mesma forma como a gente já fez o de agora. Nós não fizemos um cadastro de e-mail. Quando a Catamara também perguntou a questão da abordagem para outras linhas, as técnicas apropriadas, as técnicas que a PP usa, como a Cláudia falou, tem a gratidão, tem a do perdão, tem inúmeras formas de trabalhar outras coisas, que eu digo outros termos, outras linhas ali, otimismo, resiliência, esperança, qualidade de vida, bem-estar subjetivo, felicidade. Dependendo do que tu escolhe para trabalhar, de acordo com o que vem do seu paciente, você vai trabalhar o que você já vem trabalhando com a abordagem que você vem, né? Por exemplo, nós somos a psicanálise, eu trabalho com o meu paciente da forma como eu vejo e como eu aprendi. Agora, quem foi da TCC, quem trabalha com outras abordagens, vão fazer o tratamento desta maneira. O paciente vai se sentir melhor e tu vai poder, dependendo disso na prática também, e a gente tem conversado nas aulas, em reuniões que a gente tem feito, a técnica ali é tu aprender a forma, o momento certo de tu poder aplicar alguma técnica. Tu vai perceber se a pessoa, um problema que ela já está te trazendo, obviamente tu vai trazendo a tua forma de trabalho, a abordagem que tu tem, só que se tu perceber ela pelo andar do processo, a pessoa
uma dificuldade, uma culpa, e precisa trabalhar um perdão, por que não entrar então aí já no estudo que você teve, aquilo que você já viu falar do perdão, e poder construir com ele, propor que possa, assim, então, fazer esse processo. Tem pacientes, tem situações que acontecem que a pessoa não está preparada para aquele momento, situação, mais adiante, aí que eu digo, é o time, a gente vai pegando a prática e vai percebendo o momento certo de poder entrar ou não com alguma técnica, de poder propor, porque a transformação é notável, até agora aqui também eu vi que a Kátia, também falou que ela percebeu um fluir mais rápido, né, em um atendimento do processo. Isso eu também tenho percebido, tenho conversado com outros colegas, outros profissionais que têm usado e aplicado a psicologia positiva no consultório e para os seus atendimentos, uma sensação de leveza maior do seu paciente. Parece que eles conseguem achar alguma saída de uma maneira um pouco mais rápida. É uma percepção, não é uma análise científica feita disso, é uma percepção que a gente está tendo, tem conversado e nós temos questionado sobre isso, tem se levado em discussão sobre isso. A Maria também questiona sobre a visão da TP na terapia de casais. Fantástico poder trabalhar isso, porque como eu estava falando ali do vídeo, que eu falo de mapear as forças, valores, meu e da Cláudia, para poder trabalhar também a nossa comunicação frente a uma relação social de trabalho, de empresa, isso serve para um casamento, serve para uma relação, de poder a pessoa perceber o que é valor para uma, o que é valor para ti, o que é realmente importante, se tu está disposto a abrir mão, e aí entra muitas questões, bem que eu vou dizer, da linha filosófica da pessoa aprender a enxergar a sua vida de uma outra maneira. E propor, eu vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão disso, isso para mim é importante. Aí poder também, claro, se tem coisas mais específicas pessoais, um trabalho individual da pessoa poder se trabalhar, ou vamos trazer diretamente para a própria relação. Então, a PP para casais, nossa, tu poder trabalhar tudo isso, essas questões de valores, de forças, dessas relações, da esperança do casal, ter planos e objetivos em comum, de também respeitar o individual dentro do casal. Olha, então por ali, ó, já dá para perceber que tem, e é válido demais a gente ter essa visão. Mostrar para o casal, porque muitas vezes, eu vou te dizer para vocês um exemplo, que veio uma pessoa uma vez procurar, e sempre reclamava da esposa, porque acontece isso, porque não dá, isso aqui não dá certo. E eu digo, mas quem sabe é importante para essa pessoa, mas era sempre aquela questão da pessoa sempre trazer, que isso incomodava. E um dia trouxe a esposa, e a esposa pôde falar, mas aí ela falou exatamente aquilo que incomodava, chegou até a chorar, e aí ele entendeu. E eu me lembro até que ele falou, mas isso é importante mesmo para ti? Assim, muito, isso é muito importante. Aí depois, na outra sessão individual que eu fiz com um rapaz, ele, cara, eu não tinha percebido quanto que quando tu falava de valor, que era importante para a pessoa, o quanto que esse valor era pesado. E assim, é esse ponto crucial. A pessoa valoriza tanto uma situação que eu não vou dizer qual é, e se tu não der atenção a isso, para quem está num relacionamento, por isso começam as dificuldades de conversa, de romance, e aí vem vários outros sintomas dentro do casal, que vai desenrolando coisas até individuais. Isso é um ponto. Aqui, ó, eu não sei se chegou a ler essa da Maria Goretti, essa pergunta. Transtorno de personalidade, sim, Maria Goretti. É muito aplicável. Nós temos até a gente usa muito também a terapia de esquema. Isso. Logo abaixo aqui teve alguém que perguntou a respeito da terapia de esquema. A Vanessa perguntou, ó, vocês acreditam que a terapia do esquema associada à psicologia positiva trazem resultados favoráveis a curto prazo de tempo? Sim, com certeza. Daí a Adriana Santiago também, que a gente trouxe em grande parceria em Porto Alegre, que nós fizemos, tanto eu e a Cláudia, quanto outros profissionais aqui em Porto Alegre, a formação, né, para poder aplicar e trabalhar com a psicologia, terapia do esquema, que nos facilita nesse entendimento do problema, literalmente do esquema que a pessoa está trazendo. Ele pode mostrar para ela, bom, olha aqui, ó, isso aqui é o teu esquema que veio do lado passado, que aconteceu, e isso também para patologias graves, tenho atendido alguns casos bem sérios, baseado em cima da terapia do esquema e propondo intervenções para desmontar isso fundamentada na psicologia positiva. Então, tu apresenta um problema e tu diz aqui, ó, vamos trabalhar através da psicologia positiva para tentar trabalhar isso aqui, ó. Esse teu maior problema que nós podemos ir desmontando através, assim, com a pessoa, é o trabalho de psicoeducação, dizendo assim. Começa a apresentar para ela, mostrar, e tu vai poder desmanchando através daquilo que tu está propondo com o exercício. O desafio maior é que a pessoa realmente, como eu estava falando do rapaz ali, que não via o que eu falava,
do valor do outro é a pessoa compreender esses termos da PP que são realmente importantes. E quando ele introjeta isso, aí a coisa começa a mudar. Exatamente. Agora, uma coisa muito importante também, tem uma frase que eu gosto muito do Christopher Peterson, que é um dos pesquisadores das forças de caráter, e ele sempre dizia, que ele faleceu há pouco tempo, e ele dizia que a psicologia positiva, ela não é um esporte para espectadores. Então, por exemplo, quem participa do nosso curso, os nossos alunos, eu estou sempre dizendo, pessoal, para vocês obterem resultado, a psicologia positiva ela é simples, mas ela é desafiadora. Então, para vocês obterem resultado, nós temos que colocar em prática. Então, a gente sempre começa, né, pelo uso das forças pessoais. Isso é uma das... é a base da psicologia positiva, né, trabalhando com as forças de caráter, né? E também são conhecidas como forças pessoais. E, então, assim, no consultório, agora eu vou falar um pouquinho como é que eu uso, né, eu tive uma experiência muito interessante, que a psicoterapia positiva, ela é uma psicoterapia semi-estruturada, tá? Tayyab Rashid e Martin Seligman estudaram juntos e criaram a psicoterapia positiva e fizeram um roteiro de 15 sessões. Só que, claro, essas 15 sessões, elas não se dão exatamente nessa ordem. Tipo assim, hoje é segunda-feira, a primeira sessão. Na outra segunda, a segunda sessão. Não necessariamente, porque a primeira sessão tem uma série de atividades. A gente não sabe como é que o cliente, o paciente vai interagir, né, assimilar essa sessão. Então, um roteiro é de 15, mas não quer dizer que sejam 15 sessões. Bom, e a primeira sessão é muito importante, eu ao menos gosto, que é a introdução positiva. Então, quando o paciente chega para mim no consultório, ele já vai preencher uma anamnese, essa anamnese bem profunda, em questões, né? A anamnese que a gente costuma aplicar nos atendimentos. E eu peço para essa pessoa me contar, fazer uma apresentação positiva, me contar uma história em que ela tenha tido sucesso, tenha sido desafiador, tenha sido difícil para ela, mas o resultado foi positivo. E ela vai me contar essa história. Eu acho muito interessante porque quando a pessoa, vocês vão aplicar, vocês que vão no futuro ser também psicólogos positivos, a gente acaba vendo a fisiologia da pessoa mudar. Por quê? Porque ela se remete àquele passado, aquela vivência, certo? E ela traz para o presente essa emoção. E quando ela começa a falar, eu consigo perceber algumas forças de caráter, alguns traços de caráter que essa pessoa tem. E depois, claro, mais adiante a gente vai fazer a avaliação das forças de caráter e às vezes até a gente consegue confirmar, né, no relato que ela teve da apresentação positiva. E é interessante porque ela sai bem, essa primeira sessão para ela, às vezes ela pode ter chegado triste, desgastada, mas só o fato dela vivenciar, isso já foi um aprendizado, que é uma das ferramentas que se usa na psicologia positiva também, que é a prática do savoring. Isso aí a gente vai aprofundar no curso, que é a capacidade que o ser humano tem, somente o ser humano, de desfrutar, né, das emoções positivas do passado, trazer para o presente e reviver. E isso facilita muito o desenvolvimento, no tratamento e desenvolvimento, né, psicoterápico. Eu vi que a Kátia colocou aqui, ó, não é blá 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 ao usar a minha força de caráter, que é a criatividade, como tem me ajudado em usar essa criatividade na vida profissional e pessoal. Tanto que, na divulgação que nós temos feito nas mídias, aí falando para o pessoal sobre o curso, sobre essas aulas da semana da psicologia positiva, eu botei aquela frasezinha ali, né, que a transformação de quem te procura começa por você mesmo. Isso é que a gente possa perceber que vocês aplicando para a vida de vocês, o que está sendo feito e o que o curso proporciona que vocês possam estudar, mostra essa possibilidade de transformação. E aí você vai começar a aplicar isso, e é o que a gente fala da importância de aplicar na sua vida, e aí sim você vai perceber, poxa, tem esse diferencial que a gente tanto traz para vocês, que tem algo para colaborar, e que tem potencializado, e que vai ajudar no florescimento. É uma construção, mas que ela vai
tu vai te oportunizando você e seu paciente a fazer de uma forma muito mais rápida. Eu agora aqui disponibilizei para vocês, que a gente está falando de forças de caráter, né? Eu disponibilizei para vocês um botão que vocês estão vendo aí, que vocês podem baixar o e-book das forças de caráter. E nesse e-book que vocês vão baixar, gente, além de ter toda uma introdução da psicologia positiva, o que são as forças, quais são as forças, o significado de cada uma, atividades, também tem um link para vocês fazerem esse teste. Então, seria interessante se vocês pudessem fazer no site que consta, né, no e-book, é o viame.org. Eu posso escrever aqui no chat para deixar também para facilitar a vida do pessoal. E assim, ele é um site americano, você tem que entrar, fazer o seu cadastro, trocar o idioma, colocar para português do Brasil, certo? E quando você for começar a responder o questionário, são 120 perguntas, leva em torno de 15 a 20 minutos, e a dica que eu dou, leiam e respondam imediatamente, não racionalizem. Por quê? Porque no momento que a gente lê e responde, é a nossa essência que está falando mais alto. E a partir do momento que a gente começa a analisar, que não é para responder como você gostaria, e sim como realmente é a situação. E aí vocês vão ter um resultado de 24 forças, e a gente vai conversar amanhã a respeito disso, e vocês já vão ter uma noção do porquê e da importância da gente usar as forças. Mas o Mestre tem mais uma pergunta aqui. Bruno, eu fiz ontem meu teste, adorei. O Bruno fez ontem e adorou. Pois é, Bruno, viu quantas as tuas forças, né? Como muita coisa fechou, né? As forças de caráter são como se fossem antídotos contra o adoecimento psíquico. E isso a gente vai falar um pouquinho mais amanhã. Hoje, esse nosso encontro, mais foi para falar da nossa história, da nossa paixão e por que a psicologia positiva para nós, eu ao menos, o Rafa também, que nós somos sócios, trabalhamos juntos no NAP, a gente não consegue mais ver a possibilidade de trabalhar com a psicologia sem usar, né, as ferramentas de intervenção da psicologia positiva. Porque o resultado é sensacional. Para quem quer ver a evolução, o florescimento do cliente, do paciente, olha, resposta, psicologia positiva. Para quem quer ter mais sentido, no sentido assim de... sentido no sentido de... poder fazer com que a pessoa, ela se potencializando, ela vai conseguir lidar melhor com as adversidades da vida. Essa é a pegada da psicologia positiva. Por exemplo, psicologia positiva aplicada nas organizações, certo? O que se faz também? Se usa, né, nas organizações, treinamentos, forças de caráter. A gente vai descobrir as forças de cada colaborador e a gente vai conseguir trabalhar melhor o que ele tem de bom para que ele possa aprender, porque geralmente se faz treinamento daquilo que a pessoa é fraca. E aí não resolve muito, entende? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar aquilo que ela tem de bom, fortalecer para ela se sentir motivada para aprender novas habilidades. Esse é o boom da história, né? E isso a gente faz no consultório. Porque às vezes chegam pessoas, né, Rafa, com questão de baixa autoestima, não tem autoconfiança. O que a primeira coisa a gente faz? Trabalhar as forças. A partir daí, tu começa a perceber que a pessoa, ela começa a colocar em prática e ela vai tendo resultados positivos no dia a dia, né? Isso é uma combinação que a gente faz entre o cliente e o terapeuta. Fala mais alguma coisa? Não, acho que o pessoal aqui, quem não fez o teste, recomendo que faça, porque amanhã nós vamos trazer sobre as forças. Ali eu vi que o Paulo já baixou, já baixei, meu obrigado, façam uso dele, faz o teste. Ali já começa a ter exercícios, quiçá, não sei se vocês lembram essa palavra, quiçá já possam pegar alguma das suas forças e amanhã mesmo tenta colocar em prática.
Olha ali no e-book mais escrito, claro, vocês vão receber pelo via, o teste vai ter ali descrito sobre o que tem a sua força, no e-book está mais detalhado cada força sua. Pega uma das suas forças, eu recomendo que talvez entre as 5 primeiras, 6 primeiras forças, e tenta colocar em prática amanhã, e quando você estiver aqui com a gente para a aula de amanhã, eu gostaria de ouvir a opinião, gostaria de ouvir o que vocês possam dizer como é que foi usar aquela força na prática amanhã de noite, fazer o relato de vocês, o depoimento. A forma, eu acabei respondendo a pergunta da Adriana. Adriana, você perguntou de que forma você pode aplicar a psicologia positiva nas organizações, né? Quem trabalha em RH provavelmente vai fazer treinamentos e vai usar as ferramentas de validação, de avaliação da psicologia e também essa questão das forças de caráter. É que existem várias formas da gente aplicar. A gente vai fazer uma leitura, né, tipo assim, uma leitura do grupo e vamos, é como se fossem dinâmicas, né? Nós vamos aplicando essas ferramentas e vamos mapeando como está cada colaborador e podendo colocar em prática, né, as forças de caráter. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta, pessoal. A Andréa, faz um comentário. Então, e eu estou, assim, encantada de ver, gente, o número de psicólogos que têm procurado nosso trabalho, nos seguindo no Instagram, assinando o nosso canal e acessando o nosso site, e vendo, assim, que eu me identifico muito com isso. Teve uma menina também da psicanálise que perguntou assim, Cláudia, eu estou sentindo que está faltando algo a mais para eu oferecer para o meu cliente no consultório, para que essa pessoa consiga se desenvolver, se potencializar mais. Você acredita que a psicologia positiva pode me ajudar? Porque eu sou da psicanálise, aí eu sempre comento, né? Eu também sou da psicanálise, dá tranquilamente, não tem problema nenhum. Enfim, é bom demais poder ver o florescimento humano. Claro, cada um no seu tempo, né, Rafa? Exatamente. Mas, assim, não demora muito, não. Se a pessoa, ela realmente deseja uma mudança na forma de pensar, não ficar mais com o foco na dor. Lembrando, nós não vamos negar a existência desse problema. Nós só vamos focar nele. Nós vamos fazer o levantamento, identificar e dizer assim, o que eu faço daqui para frente? Essa é a saída. Gente, eu acho que por hoje... Vamos ver se tem mais aqui. Demos o start aí, o pontapé da semana. Legal. Disso. Olha, Catiana, o ideal é refazer o teste num prazo de 1 ano, tá? É o ideal. Porque pode mudar alguma coisa. Eu já refiz o meu. Ele pode mudar a ordem. Acrescentou uma força diferente, a outra mudou de lugar, né? Mas a essência não muda, né, Rafa? Geralmente, das 5 forças, até 3 podem mudar, mas tem sempre umas 2 aí que vai permanecendo aí mais ativo. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Kátia. Tá só fazendo um comentário. Gente, então eu acredito que é por aí que a gente vai começar. Eu consegui, a gente se emociona, a gente entra em flow, né? Porque a nossa paixão poder trabalhar com as forças de caráter, poder trabalhar com as qualidades humanas, poder trabalhar com o florescimento humano. É isso aí. Acho que vai ficar salvo o vídeo. Como é que ele funciona agora? Uma pergunta técnica aí. A gente vai terminar hoje, o vídeo fica online, a pessoa consegue assistir. Sim, fica online. Depois eu só vou ver direitinho como é que vai ficar o link, mas acho que é o mesmo link que a pessoa acessa. Quem não está presente pode assistir a reprise. E amanhã tem mais, né? E eu vou pegar todos esses e-mails que o pessoal se cadastrou. Nós temos aqui 261 pessoas que se cadastraram. Uau! Bastante gente interessada na PP. E acredito, talvez nem todos sejam psicólogos. Isso é uma outra coisa importante, né? Que a psicologia positiva não é exclusiva da psicologia. Outros profissionais podem também utilizar, como professores, pedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, coaches,
podem utilizar também, porque essas ferramentas são ferramentas de avaliação, não é avaliação psicológica. Então, é possível também que outros profissionais possam fazer uso. Deixa-me ver aqui. Eu acho que é isso aí, né, gente? Então, gente, gratidão pela noite de hoje e façam o teste VIA. Façam uma prática e amanhã conversaremos sobre as suas principais forças de caráter. Amanhã, 21h30, estaremos aqui falando, então, sobre o uso das forças de caráter para não adoecer. Gente, é show de bola. Eu, inclusive, pessoalmente, tive uma experiência muito interessante há 5 anos atrás com relação a isso. Eu não usava as minhas forças e a coisa estava feia. E aí eu passei a usar minhas forças pessoais e a coisa melhorou. Claro, junto com a terapia, né? Certo, gente? Então, foi um prazer ter estado com vocês e até amanhã, neste mesmo horário, às 21h15. Tá bom? Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.